sem ruído, sem fios e sem estresse. É assim que a Sony apresenta seus mais novos fones de ouvido True Wireless, o WF-1000XM3. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Joy Macedo e tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre esse lançamento quentinho da Sony que pode ser resumido em 4 pilares: estabilidade na conexão, qualidade de som, bateria e o cancelamento de ruído. Tudo isso por uma bagatela de R$ 1.300. Esse modelo só começa a ser vendido aqui no Brasil lá em agosto, mas eu consegui passar um pouquinho mais de 24 horas com essa belezinha e vou falar pra vocês algumas das características bem bacanas e as minhas primeiras impressões. Lembrando que um review mais detalhado só dá pra fazer mesmo depois de um uso mais intenso, que provavelmente vai ser quando ele for lançado por aqui. Lá em 2017, a Sony lançou a primeira versão do WF-1000X, mas o produto deixou a desejar principalmente quando o assunto era conectividade e latência. Para tentar resolver esses problemas e ainda dar um upgrade no cancelamento de ruído, a fabricante trouxe uma versão do chip QN1, que equipa o WH-1000XM3, que é aquele headphone monstrão da Sony que tem um cancelamento de ruído bem surreal, e trouxe para esse pequenininho aqui. O resultado foi uma melhora significativa nessa latência, tanto que enquanto eu estava testando, consegui assistir Netflix, jogar um joguinho e não teve essa demora entre o áudio e a imagem. A conexão também ganhou mais estabilidade graças a uma nova antena Bluetooth, e outra melhoria em relação ao modelo anterior que merece atenção é que o XM3 transmite som para o lado direito e esquerdo simultaneamente, em vez de retransmitir o som de um ouvido para o outro, como acontecia antes. Isso melhorou bastante também o problema de conexão entre os dois fones. O design também está bem diferente e quando eu perguntei lá na outra rede social quais eram as dúvidas da galera sobre esses fones, muita gente falou do tamanho e que achava que ele era grande e não parecia segurar legal assim na orelha. Começando pelo tamanho, como eu já comentei, a Sony colocou uma versão especial do mesmo processador que equipa o seu over-ear mais cobiçado do mercado, dentro desses fones de bolso, né? Também tem um detalhe de que eles pesam apenas 6 gramas cada. Além disso, tem 2 microfones para cancelamento de ruído e captação da voz, um na parte externa e outro na parte interna de cada um dos fones, totalizando 4 mics no conjunto. Além disso, ainda tem que ter espaço para uma bateria dar conta de tudo isso, né? Bom, sobre essa parte dele ficar seguro na orelha, eu não sou uma pessoa muito adepta de in-ear exatamente porque é difícil achar alguma coisa que fique bem aqui na minha orelha, que é bem pequenininha. Então, a Sony tentou resolver isso de algumas formas. E uma delas foi colocar uma textura diferente na parte que fica em contato com o nosso ouvido. Além disso, ele também conta com 3 apoios que deixam o fone bem encaixadinho ali dentro da orelha. O driver tem só 6 mm e traz 7 opções de revestimento de silicone e de espuma em diferentes tamanhos. O resultado é que eu consegui andar por aí tranquilamente, sem medo que eles caíssem. Claro, né? No começo dá aquela tensãozinha de derrubar e perder um fone de R$ 1.300, mas depois que a gente entende que ele está realmente preso, vai que vai. Eu não posso falar muito sobre as atividades físicas praticadas com ele, porque, né, não rolou. E também não dá para falar sobre a resistência à água porque não tem. Ainda falando do design, a área do touchpad tem uma textura diferente, que é um pouquinho mais lisa e facilita na hora de encontrar a região que a gente precisa tocar para poder dar os comandos. Um sensorzinho que fica ali na parte interna também reconhece quando você tira o fone da orelha e pausa a música sozinho. Já o case para o carregamento tem uma altura parecida com a dos AirPods, mas tem quase o dobro da sua largura. Tem um encaixe magnético que também facilita a fixação dos fones dentro do estojo, que é bem legal. A Sony segue com seu controle adaptativo de som, que usa os sensores no fone para detectar automaticamente o que você está fazendo e ajustar nas configurações de som para se adequar à situação. Se você está, por exemplo, sentado esperando no saguão do aeroporto, ele ativa um modo que abaixa o som da sua música quando alguém te chamar ou quando rolar um anúncio no sistema de som, por exemplo. Falando um pouquinho dos comandos, se você tocar no fone do lado esquerdo, ele ativa ou desativa o cancelamento de ruído bem facinho, e se você segurar o touchpad do lado esquerdo, ele ativa o Quick Attention, que também é um recurso bem bacana que a galera que usa o headphone já está acostumado. Porque você coloca a mão e ele abaixa o som para você ouvir quem está falando com você. Nesse caso é com o dedinho mesmo, você segura o touchpad e quando você soltar, o som volta ao normal, aí você fica um pouquinho menos antissocial, né? Já o fone direito vem configurado originalmente para interagir com as músicas. Um toque único para o play e pause, toque duplo para passar para a próxima música e um triplo volta para a música anterior. Tocar e segurar aciona o assistente de voz, que você pode escolher entre a Siri, o Google Assistente e a Alexa quando ela chegar aqui no Brasil, né? O que é bem legal escolher entre esses 3. Também é possível alterar todos esses comandos por meio do aplicativo no smartphone. E não existe uma opção de aumentar ou diminuir o volume diretamente pelo touch dos fones. Isso é bem chato. Um ponto negativo também é que a Sony ainda não permite emparelhar os fones com 2 dispositivos ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto você estiver assistindo uma série ou ouvindo uma musiquinha no seu notebook, por exemplo, não vai rolar atender uma ligação sem ter que pegar o smartphone.
Mas o que todo mundo está perguntando mesmo é se o tal do cancelamento de ruído funciona de verdade. Bom, a Sony promete uma melhora de 40% em relação ao primeiro modelo desses in-ears. Na prática, a vedação do XM3 é muito boa, o que por si só já ajuda a segurar aquele barulho externo, né? Mas quem espera um bloqueio total, como acontece na versão over-ear, a coisa obviamente não é bem assim, até porque o fone não está tapando completamente nossa orelha, né? Apesar disso, a nova versão funciona muito bem nesses ambientes mais movimentados, tipo o metrô. Claro que você ainda vai conseguir ouvir seus coleguinhas barulhentos conversando na mesinha do lado ali no trabalho, se tiver só com os fones, sem nenhuma música rolando, mas é só dar o play para fazer a mágica do isolamento acontecer. O Noise Cancelling também funciona para as ligações, então ele filtra um pouquinho desse som externo e ajuda a dar uma limpada no áudio, só que a pessoa do outro lado ainda sabe que você está no fone, tipo, dá para perceber que o som não é nativo do microfone do smartphone, mas já dá uma ajuda bem legal. Passando para o quesito música, a Sony consegue oferecer um som limpo, bem equilibrado, com um grave bem definido, mas sem aquele exagero, sabe? Os agudos também são claros e bem nítidos. Ele transitou muito bem entre os gêneros musicais da minha playlist, que vai tipo de Só Pra Contrariar, tem o Scatalites, Rage Against, enfim, rolou super show. Passando para a bateria, os fones oferecem 6 horas de autonomia, ouvindo um sonzinho com cancelamento de ruído ativo e mais 18 horas de carga no case. Com cancelamento de ruído desligado, os números sobem para 8 horas de som e mais 24 horas extras dentro da caixa, totalizando 32 horas de carga. Outro destaque é o carregamento rápido, que se você deixar o fone descansar por uns 10 minutinhos dentro do estojo, você ganha 90 horas de reprodução. O ponto negativo é que falta o carregamento sem fio. Bom, em geral, as primeiras impressões foram muito boas, principalmente na qualidade do som, afinal a gente está falando de um Sony, né? O cancelamento de ruído também é bem satisfatório para o modelo in-ear, lembrando disso, hein, gente? Mas falta aí uma resistência à água e esse modelo que a gente testou ainda não é o finalzão, hein? Então ele deu umas engasgadas na conexão de vez em quando, mas eu preciso confessar que eu fui alertada pelo pessoal da Sony de que isso poderia acontecer, mas que o produto final não vai chegar com esse probleminha, bem, a gente vai resolver isso depois lá em agosto, né? Bom, o resumo da ópera é que se você tá afim de gastar um bom dinheiro com fone in-ear e ficar ali ouvindo sua musiquinha na paz com cancelamento de ruído ajudando a deixar você bem isolado, vale sim dar uma olhada no WF-1000XM3 da Sony. E conta aqui pra gente nos comentários o que você achou dele, o que você quer saber quando a gente tiver ele por mais tempo em mãos. E até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau.